Vou agora apresentar-lhes as autoridades gerais, setentas de área e presidências gerais das auxiliares da Igreja para o voto de apoio. Antes de fazê-lo, porém, devo comunicar o recente falecimento do presidente James E. Faust, segundo conselheiro na primeira presidência. Ele foi um homem extremamente hábil, um homem de grande fé e aptidão, que contribuiu muito em nossas reuniões. Sentimos intensamente sua falta. Estendemos nossas condolências à sua amada companheira Ruth e aos seus filhos. É proposto que apoiemos Gordon Bitney Hinckley como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Thomas Spencer Monson como primeiro conselheiro na primeira presidência e Henry Benin Eyring como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que apoiam, manifestem-se. Os que se opõem, manifestem-se. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, Boyd Kenneth Packer como presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos, e os seguintes membros desse quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthling, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, and David A. Badner, e Clinton L. Cook. Os que apoiam, manifestem-se. Os que se opõem, manifestem-se. É proposto que apoiemos os conselheiros da primeira presidência e os 12 apóstolos, como profetas, videntes e reveladores. Os que apoiam, manifestem-se. Os que se opõem, manifestem-se. Queremos desobrigar os elders Charles Didier, Merrill J. Bateman, Robert C. Oaks e Quent L. Cook como membros da presidência do Quórum dos 70. É também proposto que apoiemos e desobriguemos os elders Merrill J. Bateman, Monty J. Brown, Gene R. Cook, Robert K. Dallenbaugh e W. Rolf Kerr como membros do primeiro Quórum dos 70 e designá-los como autoridades gerais eméritas. Todos os que desejarem unir-se a nós em agradecimento, indiquem levantando a mão direita. Se houver alguém em oposição, que se manifeste. O Elder Kerr continuará a servir como comissário do sistema educacional da Igreja. Estendemos também essa desobrigação aos Elder D. Rex Garrett, Robert F. Orton, Wayne S. Peterson, S. Conrad Schultz e H. Ross Workman como membros do segundo Quórum dos 70. Aqueles que quiserem se unir a nós para expressar o nosso agradecimento a esses irmãos, que se manifestem. É proposto que apoiemos Cláudio R. M. Costa, Stephen E. Snow e Walter F. Gonzalez como membros da presidência dos Quórums dos 70. Todos os que apoiam, manifestem-se. Se houver quem não apoie, que se manifeste. É proposto que apoiemos as outras autoridades gerais, 70 de área e presidências gerais das auxiliares como constituídas atualmente. Os que estiverem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, manifestem-se.
Aparentemente, o apoio foi unânime e afirmativo. Obrigado, irmãos e irmãs, por sua fé e orações contínuas. Now convidaremos o presidente Eyring e o elders Cook e Gonzalez para tomarem seus lugares designados. O coro cantará agora Vinde a Ele, e o elder Boyd K. Packer, presidente em exercício do quórum dos 12, falará a nós, que será seguido pelo bispo Richard C. Edgley, do bispado presidente, e depois ouviremos Sister Marianne Cook, segunda conselheira na presidência geral das moças. Após o discurso dela, Henrique A. Falabella, 70, nos falará. O coro e a congregação então cantarão Alegres Cantemos. O elder Spencer J. Conde, dos 70, será o orador seguinte. Ele será seguido pelo elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos.